Sistema de alerta. São alertas antecipados. A grande inovação desse sistema é proporcionar aos motoristas alertas sonoros para velocidade excessiva em pontos críticos, com frases orientativas e, desse modo, possibilitar as correções necessárias a tempo de evitar o acidente. Caso ainda assim o motorista mantenha aproximação em condição insegura, novos alertas serão intensificados, de modo a reforçar o condutor sobre o risco iminente de um acidente. Trata-se então de um rotograma proativo on-board. O sistema é protegido por patente. Como é que funciona? Um veículo, um automóvel convencional, percorre a rodovia, esse automóvel está instrumentado e gera um mapa georreferenciado da rota ideal para aquele tipo de carga. Mapeia-se então os pontos críticos, diversos deles de forma automática, curva perigosa e assim por diante. E ainda permite inputs manuais, como pontes estreitas, trechos de rodovia urbana, pontes perigosas e assim por diante. Todos esses inputs são georreferenciados. Vejamos um exemplo de um vídeo durante o mapeamento. Pontos com indicação de reduzir a velocidade e ainda outros pontos perigosos como indicados por placa de velocidade. Você deve observar que o sistema permite gerenciar a velocidade independente da sinalização viária. Podemos estabelecer velocidades menores para determinados tipos de veículo e determinadas cargas. Podemos ainda identificar pontos com velocidade abaixo da velocidade indicada, como rotatória, por exemplo. Rotatória, onde eu tenho ali uma indicação de 40 km por hora. Mais próximo ainda a ela temos uma indicação de 20 km por hora. Como o sistema georreferencia a rota ideal, constrói-se uma cerca eletrônica, conduzindo o veículo para a rota ideal. Podemos ainda indicar locais perigosos onde o transportador não quer que o veículo seja estacionado. Nas obras de arte, podemos indicar a altura, evitando interferência com as cargas de projeto. Trechos ainda passagem por vias urbanas, podemos indicar velocidade específica. Lembrando que as placas de velocidade nos pontos críticos, curvas e alças de acesso são excessivas para determinados tipos de carga. Então nós podemos registrar a velocidade ideal para aquele conjunto de veículo específico de forma a evitar o tombamento deste conjunto na passagem por essa via. Outros pontos ainda com velocidade, por exemplo, como essa de 40 km por hora, indicando ainda a presença, a existência de uma ponte, por exemplo, com largura reduzida, permitindo antecipar as ações para evitar acidentes sobre essas obras de artes especiais. Então vejam lá, uma ponte com largura reduzida pode ser ainda indicada com input manual, permitindo a ação preventiva. Podemos ainda identificar outros pontos na via com as placas de reduz a velocidade, com velocidade, por exemplo, de 60 por hora. Logo à frente uma velocidade de 40, e podemos também indicar pontos de parada ou postos que o caminhoneiro possa parar para fazer o descanso ou mesmo para almoçar. Pontos seguros eu posso indicar georreferenciado. Ainda, por exemplo, rotatórias e alças de acesso, posso também georreferenciar indicando qual é o caminho ideal para ele percorrer, evitando que o motorista erre. Muito bem, com esses dados gera-se um arquivo, parte desses arquivos são automáticos, desses dados são automáticos, acelerações laterais, outros dados são colocados através de inputs manuais, gerando um banco de dados completo para aquela rota. Os dados então são tratados de acordo com a configuração de veículo, estabelecendo seus limites seguros para cada trecho e para cada input manual. O arquivo então é enviado para um smartphone com linguagem Android e passa a controlar on-board o veículo. Somente o smartphone vai no caminhão, com o banco de dados inserido com todos os limites estabelecidos. Alarme P10, atenção, reduza imediatamente para 60 km por hora, curva perigosa. Muito bem, e ainda online, em tempo real, toda
a manobra do motorista está sendo registrada. A hora de início da rota, os pontos que ele ultrapassou a velocidade máxima indicada para aquele tipo de veículo e aquele tipo de carga. Basta você clicar e você vai direto no ponto no mapa onde, por exemplo, ele ultrapassou a velocidade máxima indicada que você recomendou para aquele trecho, e você pode ir até o ponto. Numa vista Street View do Google, você pode ver o ponto exato onde o motorista ultrapassou a velocidade. E ainda, naqueles pontos com alerta, pontos críticos que você determinou uma velocidade mais baixa do que a velocidade da via, em função do risco de tombamento, você pode identificar o registro em tempo real, clicar, ele vai até o mapa, identificando em qual curva o seu motorista excedeu a velocidade que você determinou, que o sistema considerou segura para aquele tipo de carga. Você também pode clicar e ir direto ao ponto onde o motorista estabeleceu a velocidade determinada pelo sistema para evitar o tombamento desse conjunto nesse ponto da rodovia. Você ainda pode identificar o final do percurso e ainda imprimir esse relatório em tempo real. Muito obrigado, era esse o nosso projeto. Qualquer dúvida, nos avise.